kintsugi. Tenho em minhas mãos aqui, vou mostrar para vocês, um prato que foi restaurado por essa técnica japonesa, desenvolvida perto do século XV, que se tornou mais do que uma técnica de restauração, se tornou uma filosofia de vida. O kin vem do ouro e o tsugi vem da palavra emenda. Então essa técnica ela evoca os desgastes naturais da vida e ela ainda nos provoca a refletir sobre isso. Não apenas a aceitar as cicatrizes, as marcas, mas também valorizar as imperfeições. Então essa peça, obviamente, depois de restaurada dessa forma com ouro nas mãos de alguém que vive disso, vale muito mais do que aparentemente perfeito. E é exatamente por isso que eu quis gravar esse vídeo aqui na parte externa da igreja. Você vai ouvir buzina, trator, que está tendo uma construção aqui do lado. Vai ouvir muita coisa aqui, porque eu quis deixar isso mais próximo da realidade. Mais do que maquiar, mais do que gravar no estúdio, eu quis gravar esse vídeo no barulho mesmo, na verdade, daquilo que está ao nosso redor. Bom, quando eu fiquei sabendo dessa técnica, quando o David, que é o irmão aqui da igreja, nos ensinou acerca disso, eu fiquei assustado com essa beleza e fui, assim, impactado pela técnica e muitos textos bíblicos vieram à minha mente. Mas eu quero repartir com vocês um deles, que é quando Paulo diz: eu trago em mim as marcas de Cristo. Bom, a Bíblia nunca diz, nunca, em nenhum momento, a Bíblia prometeu uma vida sem aflições, uma vida sem tristeza, uma vida sem dor. Isso não é bíblico. Pelo contrário, desde o Antigo Testamento você vai perceber que mulheres e homens que caminharam com Deus estavam sujeitos à dor, sujeitos à falta, sujeitos a tragédias, enfim. A Bíblia não só não diz que nós não passaremos por essas tribulações, como o Antigo Testamento reserva em um dos seus livros o título de Lamentações. Claro, você sabe que Deus rejeita todo tipo de murmuração, mas Deus acolhe o lamento. Isso é tão interessante, porque quando você vai lendo o texto bíblico, você vai perceber que uma das profecias ditas e referidas a Jesus diz que Jesus seria um homem de dor. Um homem de dor. Como é seguir um homem de dor? Paulo vai dizer sobre isso. Paulo vai dizer: eu trago em mim as marcas de Cristo e eu não vou esconder. Muito mais do que esconder, eu vou ressignificar. Saulo, ele era um homem que anteriormente deixava pessoas feridas. E agora ele vai dizer, como Paulo, que ele carrega nele as marcas de Cristo. Isso é incrível. Quando Jesus o chama, lá em Atos capítulo 9, Jesus diz algo estranho. Jesus diz a Saulo: olha, agora eu vou te mostrar o quanto te importa sofrer pelo meu nome. Alguns vão dizer: Daniel, você está me dizendo que a caminhada com Jesus é uma caminhada de sofrimento. Você está me convidando ao sofrimento? Não, obviamente que não. Eu estou como quem te diz que a caminhada com Jesus é uma caminhada que não anula o sofrimento. Eu estou como quem te diz que a caminhada com Jesus é uma caminhada, é uma chamada à plenitude de vida que é tão bela, que é capaz de ressignificar o sofrimento. Muitos pastores vão dizer que não. Muitos vão dizer que sofrer é, na verdade, o resultado do pecado. Muitos vão te ameaçar dizendo coisas semelhantes a essas e são mentirosos. São mentirosos e, além de mentirosos, não sabem ler a Bíblia. Porque a Bíblia não vai dizer só que o resultado do pecado é o sofrimento. A Bíblia vai dizer pior. A Bíblia vai dizer que o resultado do pecado é a morte. Não é só o sofrimento. Então, nós nascemos mortos. Espiritualmente falando, nós nascemos mortos. Paulo vai dizer isso. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. O salmista vai dizer: em pecado me concebeu minha mãe. Então, nós temos que entender que nascer é o primeiro passo que a gente dá em direção a uma vida que dói. É por isso que uma mãe dá à luz em meio às dores.
E é por isso que um filho, uma filha, quando nasce, já nasce chorando. Então, nascer é caminhar a uma vida que te colocará em inúmeras situações de desconforto e de sofrimento. No entanto, Cristo Jesus, ele alterou esse ciclo da nossa vida. Ele fez com que o sofrimento deixasse de ser uma realidade eterna e passasse a ser uma realidade momentânea. É por isso que no Apocalipse a gente lê que toda lágrima será enxugada, que toda dor vai ser tirada, mas até toda lágrima ser enxugada, muitas lágrimas vão ser derramadas. E o texto bíblico não vai dizer o contrário. Paulo carrega suas cicatrizes, elas são reais. As perseguições de Paulo, que Paulo sofreu, são reais. As prisões que Paulo sofreu são reais. Os açoites que Paulo viveu são reais. O abandono que Paulo sentiu foi real. E tudo isso tem a ver com o sofrimento. Tudo isso tem a ver com a nossa exposição ao sofrimento. Então, por mais que a gente tente maquiar, por mais que alguns vão dizer que essa peça não está perfeita, porque nós sabemos que em algum momento da sua história ela foi quebrada, por mais que muitos vão dizer que nós teríamos que maquiar isso, que esconder isso, para que as pessoas possam ou pudessem perceber que isso estaria então perfeito, nós podemos ir além. Nós podemos entrar na estação da percepção que algumas vezes vai doer mesmo. A Bíblia vai dizer, na sabedoria em Eclesiastes, vai nos dizer que há tempo para todas as coisas e há tempo para a dor. Há tempo para o choro. Jesus chorou. Jesus sofreu. E Jesus sofreu muito. Jesus, ele, quando apareceu aos seus discípulos com o corpo ressurreto, uma das coisas que mais tem me animado nessa reflexão é ter essa percepção que quando Jesus apareceu com o seu corpo perfeito, ressurreto, ele ainda carregava as suas cicatrizes. É tão lindo perceber que o corpo perfeito de Jesus tem cicatriz, porque foram as cicatrizes de Jesus que livrou a vida de Tomé. Então são literalmente as cicatrizes que tiraram Tomé da ignorância, que tiraram Tomé da incredulidade, que fizeram Tomé perceber que Jesus de fato estava vivo. Então o perfeito não é o novo. O perfeito não é o novo. O perfeito é aquele que foi renovado em Cristo. Não é inédito, não é simétrico, não é lisinho, não é sem cicatrizes. Pelo contrário, carrega tudo isso, mas é perfeito. E com tudo isso eu quero te deixar apenas 3 questões para essa reflexão como conclusão. A primeira delas é: não negue sua dor. Se em sua vida hoje a sua estação é uma estação de dor, chore. A segunda questão é que aprenda em Deus, no Espírito de Cristo, a ressignificar a sua dor. Se hoje você está na estação da dor, aprenda em Cristo a ressignificar a dor. Em terceiro lugar, faça com que as suas marcas um dia se tornem a salvação do outro. Isso é muito forte. Nós não estamos aqui como quem te obriga a não esconder as suas marcas. Elas são suas. Você faz com elas o que você quiser. São as suas dores, é a sua história. Mas a espiritualidade bíblica e a vida de Jesus e também a vida de Paulo nos convida a isso em algum momento. Então, se for possível, um dia, que as suas dores possam ser a porta de entrada da ressignificação da dor do outro. Que as suas cicatrizes que te fazem lembrar da dor e do sofrimento possam ser também a esperança da sua
e da nossa vida. Kitsungi, é sobre isso que nós estamos falando. É sobre essa ideia de que o novo não necessariamente é o inédito e nem simétrico, nem lisinho, nem maravilhoso, nem lindinho, mas é perfeito, porque foi aperfeiçoado com o sangue de Jesus. Esse prato é lindo, ele foi aperfeiçoado com ouro, mas a nossa vida ainda é fruto de um outro conhecimento e uma outra plenitude, porque a nossa vida foi ressignificada com o sangue de Jesus. Eu espero que isso possa alcançar seu coração e que você e eu possamos aprender na espiritualidade cristã que toda a dor e todo o sofrimento são reais, não devem ser ignorados, mas não são absolutos. Absoluto é Cristo e o que Ele fez por nós. Sejamos uma bênção.